Existe uma empresa no Brasil que você provavelmente nunca ouviu falar, mas cujo produto está dentro do plástico da sua escova de dente, da embalagem do seu shampoo, do painel do seu carro e do fertilizante que fez a soja que virou a ração do frango que você comeu no almoço. Em março de 2026, essa empresa reportou um prejuízo líquido de 10,9 bilhões de reais, mais que o dobro do ano anterior, e uma dívida total de 51,8 bilhões de reais, dos quais 47,6 bilhões estavam em moeda estrangeira. Os auditores da KPMG escreveram, no próprio balanço, a expressão incerteza significativa quanto capacidade de continuidade operacional. Essa é a Braskem, a maior petroquímica do país, estratégica o suficiente para que ninguém, nem o governo, nem a Petrobras, que detém 36% do capital, saiba dizer publicamente quem vai pagar a conta quando ela finalmente vencer. E essa é a primeira verdade brutal sobre possuir uma petroquímica. Você pode ser absolutamente indispensável para a economia inteira de um país e ainda assim estar tecnicamente falido. Possuir uma petroquímica começa com uma escala de capital que poucos setores exigem. Uma planta petroquímica de porte industrial custa bilhões de dólares para ser construída, opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque parar e reiniciar um craqueador de eteno consome dias e milhões de reais só no processo de reaquecimento. Isso significa que, ao contrário de uma loja que fecha à noite, uma petroquímica é uma máquina que nunca pode descansar. E cada hora parada é faturamento que desaparece para sempre, não que se recupera depois. O faturamento ou receita bruta de uma petroquímica de grande porte no Brasil gira na casa de dezenas de bilhões de reais por ano, mas a margem de lucro líquida do setor é historicamente apertada, porque o verdadeiro negócio não é vender resina plástica, é administrar a diferença entre duas coisas que a empresa não controla: o preço da matéria-prima e o preço de venda do produto final. Diferente de um varejista, que pode simplesmente repassar um custo mais alto ao consumidor no dia seguinte, uma petroquímica vende em contratos de longo prazo, negociados com meses de antecedência, o que significa que um choque no preço da nafta hoje só aparece no resultado financeiro da empresa muitos meses depois, quando já é tarde demais para reagir. Essa diferença tem nome técnico: spread petroquímico. A nafta, derivada do petróleo, e o gás natural são as matérias-primas que entram na planta. O polietileno, o polipropileno, o PVC saem do outro lado. O spread é a distância entre o custo de comprar a nafta e o preço de vender a resina. E é esse spread, não o volume de vendas, que determina se a empresa lucra ou sangra. Nos últimos anos, esse spread ficou historicamente comprimido por um motivo que se resume a uma palavra: China. A expansão produtiva chinesa inundou o mercado global de resinas com oferta barata, empurrando os preços internacionais para baixo exatamente no momento em que o custo de produção no Brasil, atrelado ao dólar e à energia, continuava subindo. O resultado é uma empresa que produz, vende, fatura e mesmo assim queima caixa, porque cada tonelada vendida cobre cada vez menos o custo de produzi-la. A estrutura de dívida é onde a engenharia financeira do setor se revela mais cínica. Do endividamento total da Braskem, 91% está denominado em moeda estrangeira, majoritariamente títulos internacionais com cupons fixos em dólar, alguns vencendo apenas em 2028, 2030 e 2032. Isso significa que a empresa fatura, na maior parte, em reais, vendendo para a indústria nacional, mas paga sua dívida em dólar, um descasamento cambial que, exatamente como no setor de aviação, transforma qualquer desvalorização do real em um aumento automático do passivo, sem que a empresa tenha vendido uma tonelada a mais ou a menos de resina. É dinheiro burro em escala industrial.
capital que a empresa tomou emprestado em uma moeda que não controla para financiar operações que geram receita em outra moeda que também não controla sozinha, com poder de decisão sobre qualquer reestruturação concentrado nas mãos de investidores internacionais que nunca pisaram em uma planta no Brasil. O JP Morgan calculou que a Braskem chegou a operar com uma alavancagem de 10,5 vezes o EBITDA, um nível que o próprio banco classificou como insustentável, com dívida líquida estimada acima de 7 bilhões de dólares. Para voltar a um patamar considerado saudável, próximo de 3 vezes, analistas estimam que a dívida líquida da empresa precisaria cair para menos da metade do que é hoje, um ajuste que nenhuma venda de ativos isolada seria capaz de cobrir sozinha. A tributação de uma petroquímica soma-se a essa pressão. Incidem o IRPJ e a CSLL sobre o eventual lucro, quando ele existe, o PIS e a COFINS sobre o faturamento bruto e o ICMS sobre a circulação de nafta, eteno e demais insumos entre estados, uma tributação que varia conforme convênios interestaduais que, historicamente, gerou tantas disputas fiscais no setor que o Congresso chegou a discutir um programa específico de crédito tributário para a indústria química, batizado de PRESIC, projetado para aliviar parte da carga tributária e ajudar a conter a sangria da Caixa. O detalhe revelador é que, mesmo que aprovado, analistas de mercado calcularam que esse alívio tributário seria insuficiente para resolver o problema estrutural da empresa, porque os custos com juros da dívida em dólar consomem, sozinhos, boa parte de qualquer alívio fiscal que o governo conceda. Depois vem o passivo que nenhum balanço tradicional consegue esconder, o ambiental. Em Maceió, a exploração de sal, gema pela Braskem ao longo de décadas, causou afundamento do solo em bairros inteiros, forçando a realocação de dezenas de milhares de pessoas. Esse passivo ambiental segue consumindo recursos relevantes da empresa anos depois do desastre, uma obrigação que não aparece como dívida financeira tradicional, mas que drena a caixa com a mesma urgência de um vencimento de título internacional. É o tipo de responsabilidade que revela o verdadeiro jogo dos bastidores do setor. Uma petroquímica não administra apenas fábricas e contratos, administra décadas de risco geológico, ambiental e regulatório que se acumulam silenciosamente até que a conta chega de uma vez, quase sempre na pior hora possível, quando o caixa já está no limite. O caso da Unigel, a segunda maior petroquímica do país, mostra o outro lado da mesma moeda. Em outubro de 2025, a empresa entrou oficialmente em recuperação judicial com uma dívida declarada de 5,47 bilhões de reais, mesmo depois de já ter passado por uma reestruturação extrajudicial homologada em 2024 que não foi suficiente. A queda abrupta nos preços internacionais de fertilizantes, o aumento do custo do gás natural, a concorrência com produtos importados mais baratos e a paralisação de 2 plantas de ácido acrílico levaram a agência de classificação de risco S e P a rebaixar a nota da empresa para D, o patamar que sinaliza calote iminente. A empresa chegou a investir em uma planta de hidrogênio verde, um projeto anunciado como inovador e sustentável, cujos equipamentos, avaliados em 60 milhões de dólares, permanecem parados em um depósito na Europa, sem nunca terem sido instalados. Um monumento perfeito ao capital que entra, se transforma em ativo imobilizado e nunca gera um centavo de retorno. É aqui que se revela o verdadeiro império escondido por trás da indústria petroquímica brasileira. Ela não vende plástico, fertilizante ou resina. Vende a exclusividade de operar um dos poucos ativos industriais capazes de transformar hidrocarbonetos brutos na matéria-prima invisível de praticamente toda a economia de consumo do país, um privilégio tão estratégico que nenhum governo pode deixá-lo simplesmente desaparecer, e tão frágil financeiramente que nenhuma empresa do setor consegue operar sem depender.
de forma quase permanente, de moeda estrangeira, subsídio tributário ou socorro estatal disfarçado de interesse nacional. A carga tributária, o câmbio, o preço internacional da matéria-prima e o passivo ambiental se somam em uma equação que nenhum executivo, por mais competente que seja, consegue equilibrar sozinho, porque as variáveis que decidem se a empresa sobrevive não estão dentro da fábrica. Estão em Pequim, em Nova York, e no fundo do solo de uma cidade que talvez nunca mais se recupere completamente. O consumidor final nunca vê o nome dessas empresas estampado em nenhuma embalagem. Mas cada vez que compra um produto de plástico, uma peça automotiva ou um saco de fertilizante, ele está, sem saber, financiando o pagamento de juros de títulos internacionais, vencendo em Londres e Nova York, sustentando uma indústria que o próprio mercado financeiro já classifica em relatórios de agências de risco como operando à beira do colapso. A escova de dente na sua mão é o produto final visível de uma cadeia de dívida em dólar, spread comprimido e passivo ambiental que ninguém no supermercado jamais vai perceber e que continuará existindo exatamente assim, porque o país não pode se dar ao luxo de deixá-la quebrar de vez. No fim, a pergunta que sobra não é se o governo vai socorrer a próxima petroquímica em crise. É apenas quanto isso vai custar. E quem, silenciosamente, vai pagar essa conta antes mesmo de saber que ela existia.